Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Pripas. Eu sou o Rodrigo, bom dia. Bom dia a todo mundo. Esse é o episódio 16 do Between Futures. E vamos começar já com um assunto que liga com o episódio 14, Rodrigo. No episódio 14, a gente falou muito sobre a Bíblia da mitologia muskiniana, sobre a promessa do IPO da SpaceX. A gente até ventilou que talvez o IPO da SpaceX poderia não acontecer, porque ele é um ativo muito estratégico para os Estados Unidos, mas parece que vai acontecer. A gente está Parece que gravando o vai. nosso podcast hoje no dia 11 de junho, quinta-feira, e parece que hoje as ações vão ser precificadas, amanhã vai ser o IPO, no dia 12 de junho, na sexta, e a Reuters anunciou que ele está 4 vezes oversubscribed, ou seja, tem 4 vezes mais demanda, tem uma demanda de 250 bilhões de dólares para um IPO de 75 bilhões de dólares. Vai ser, pelo que tudo indica, talvez na semana que vem a gente vai falar mais sobre isso com a realidade, aquilo que aconteceu de verdade, mas pelo que tudo indica vai ser o maior IPO da história. Antes, o maior IPO da história foi da Saudi Aramco, um IPO de quase 30 bilhões de dólares, mas a gente está falando aqui mais do que o dobro. Que quer queira, quer não, é aquela venda de uma infraestrutura de futuro, que a gente falou muito no nosso episódio 14, né? O Elon Musk não está vendendo só uma empresa de foguete, ele está vendendo uma empresa de infraestrutura de AI, uma empresa de infraestrutura de data centers no espaço, uma empresa de viagem rápida entre dois pontos da Terra, uma empresa de até turismo espacial. Ou seja, ele está vendendo realmente uma visão do que pode ser o planeta Terra nos próximos anos. Mas e aí? Que você está ouvindo no mercado sobre isso? Pois é, né, ele tá vendendo a mitologia dele. Olha, aqui também eu vou admitir que eu de novo mordi minha língua aqui, porque eu também estava duvidando que esse IPO ia pra frente aí do jeito que foi. Achei que ia ter interesse do mercado, mas não igual o pessoal tá falando aí de 4 vezes oversubscribed, né. Também vale lembrar que oversubscribe também não quer dizer que o pessoal vai comprar, mas acho que já é um baita do indicativo como é que tá o sentimento do mercado, perante a isso. Ainda continuo achando que as ações vão cair logo depois da abertura, pelo menos por um tempo aí, mas Ah, já é mas eu onde tá, né, o eu sentimento. tô lendo muito sobre o assunto, tá? Inclusive a Bloomberg anunciou ontem que o IPO da SpaceX mexeu até no câmbio da Coreia do Sul, porque tem tanto investidor da Coreia que comprou dólar para poder comprar ações da SpaceX, que mexeu no câmbio. Mas para mim, esse IPO vai mexer em absolutamente tudo. É, Ah, a mitologia da empresa e aquilo que ela vai criar, vai ser. A gente falou isso no episódio 14. Nossa opinião é que vai ser a empresa mais valiosa do mundo daqui a 10 anos. A gente não sabe no curto prazo, mas muita gente deve estar vendendo. O que eu acho que vai acontecer amanhã? Muita gente deve estar vendendo alocação em outras empresas para poder colocar nesse IPO da SpaceX. E pelo que tudo indica, e aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou acompanhando, aquilo que eu estou vendo os analistas falando, o dia do IPO vai ser um sucesso estrondoso, assim, é capaz das ações dobrarem ou quase triplicarem no dia do IPO. você Depois acha? vai eu acho que, assim, o IPO amanhã vai ser um negócio, assim, um sucesso estrondoso. Fica no nosso mercado de previsões que não está no ar ainda. Eu vou ter que pegar esse final de semana para fazer isso, porque a gente já está prometendo há muitos episódios, viu. Mas, ó, eu acho que o IPO vamos ver se eu vou morder a língua na semana que vem. Eu acho que o dia do IPO vai ser o sucesso estrondoso, talvez as ações vão dobrar de valor, quase triplicar, depois vai cair um pouco, e daqui a 15 dias depois do IPO, as ações tendem a dobrar de novo. Por quê? O Elon Musk conseguiu um negócio incrível, que ele em março, a Nasdaq, ele está abrindo o IPO na Nasdaq, né? Em março, a Nasdaq mudou a regra das empresas que podem entrar no índice, no Nasdaq 100, que é o principal índice da Nasdaq. Antes, a empresa tinha que ter um ano de negociação e alguns trimestres de lucro. A NASA tirou aquela requisição de lucro e falou: olha, só depois de 15 dias depois do IPO, se a empresa for grande o suficiente, ela já pode entrar É, no nosso índice. E que isso puxa? Tá cheio de fundo que é indexado ao índice, que é aqueles fundos passivos que seguem o índice, que eles vão ser obrigados a comprar ações da SpaceX por conta do regulamento. Então, é. assim, o IPO vai bombar, vai cair um pouquinho, 15 dias depois vai dobrar de novo o valor por conta da compra desses índices.
E quando começar a free float, começar a negociação mesmo, a SpaceX começar a publicar os relatórios trimestrais, daí eu acho que vai cair o valor, porque ela não tem lucro, ela ainda tem que investir muito. O analista mais funda que olha os números vai falar: "Olha, esse valuation está muito esticado", daí tende a cair e depois de alguns anos tende a subir de novo, na minha opinião. É, e esse negócio da Nasdaq é muito interessante também, porque foi um pouco o Elon Musk, um pouco não, acho que muito, Não, foi o tudo. Musk, É. ele que fez esse push aí para fazer essa mudança na Nasdaq, que fez com que fique mais fácil de entrar nesses ETFs e, por consequência, esses fundos aí de pensão, o que quer que seja, são obrigados a comprar ação, porque ele está comprado no ETF, ele é obrigado a comprar a ação também da SpaceX. Isso abre, assim, um monte de capital para ele que, de novo, não é nenhuma escolha. Se o cara tá comprado no ETF, ele tá comprado no índice, ele vai ser obrigado a comprar as ações da SpaceX. E tem uma coisa interessante nisso também, que são os fundos de pensão, né, que aqui nos Estados Unidos são gigantescos, esses caras têm um monte de dinheiro, investido na bolsa aqui, e que, cara, passa a população americana passa indiretamente a ter um stake na SpaceX através dos fundos de pensão, né, assim, grande parte da população vai ter, esse vested interest agora na SpaceX. Mas de novo, eu acho que isso tudo só mostra o quanto a SpaceX está sendo importante para a estratégia nacional aqui nos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, assim, sem sombra de dúvida. Eles, fazem a maioria dos lançamentos da, acho que todos os lançamentos da NASA, se eu não me engano, tirando esse da que levou o pessoal até a Lua, né, eles fazem todos os lançamentos da NASA, satélite, tudo. Então, é militar também, né, boa parte desses contratos aí são militares. Então, virou uma empresa de uma importância estratégica gigante. Agora, as pessoas estão comprando o futuro, né, que é o que você falou, a empresa não tem faturamento hoje para justificar esse valuation, eh, pode ser que daqui uma década, entendeu, aconteça algo absolutamente revolucionário na SpaceX, eles comecem a fazer, sei lá, mineração de asteroide, que é uma coisa que eu sei que quem destravar isso vai destravar trilhões de dólares em investimento, em dinheiro, né, enfim, nos e no que tem lá nesses asteroides, e aí justifica esse valuation, mas agora não tem, né. Outra coisa também que eu acho que é interessante a gente analisar, a gente fala SpaceX, obviamente que a primeira coisa que vem na cabeça são os foguetes, né, mas eles têm a xAI, que fez o merge com a SpaceX, que a gente conversou bastante disso também nos outros capítulos, e agora eu li que o Google também vai começar a pagar bilhões de dólares por mês, acho que é É. $900 o valor. A Anthropic fechou uma assim, o Elon Musk foi muito inteligente quando ele montou os data centers, o Colossus, antes da demanda absurda que começou sobre os chips. Então ele montou o Colossus 1, montou o Colossus 2, montou o Colossus 3, a gente falou isso também no episódio 14. E ele que tem compute. Todo mundo que precisa de compute tem que comprar dele. A Anthropic fechou um contrato de 1,5 bilhões de dólares por mês, e o Google fechou um contrato agora de quase 1 bilhão de dólares por mês. Então, assim, a xAI, que era o patinho feio, vou chamar dessa maneira, que perdia dinheiro, parece que vai virar esse jogo por conta desses contratos bilionários. É, exatamente. Aliás, eu falei 900 bilhões, é 900 milhões. 900 milhões, é. Bilhões é um pouco demais. Mas, sim, ele foi muito inteligente em fazer isso, ele foi, como sempre, né, Ele antecipou o mercado, né? Ele antecipou o mercado. cara, ele é muito Quer dizer, quer queira, quer não, ele está antecipando o mercado que vai acontecer daqui a 10 anos. exato. Eu lembro quando ele estava construindo esses data centers, eu sou gamer, então automaticamente eu acompanho as coisas da Nvidia por causa das placas de GPU que vão no meu computador aqui, né, óbvio. E eu sou gamer antes de virar developer de AI aí, vai. E eu lembro que ele estava falando que ele não conseguia comprar chip mais, memória RAM ele não conseguia comprar, ele tinha ido para Taiwan negociar com os fabricantes lá, e que ele não conseguia comprar, ele tinha comprado a produção inteira dos caras, assim, por 1 ano e meio. Negócio absurdo, absurdo. E, de novo, visionário, porque agora tá todo mundo precisando desse computing power, tudo bem que o LLM dele é ruim comparado com os outros, o Grok,
mas ele É tem um ruim, controle. mas é desbocado. Não sei se você já começou a falar de forma meio aberta com o Grok, é engraçado. Tá. É, mas é prompt, né, ele tem um É. prompt ali que é mais leve do que o da OpenAI, mais leve que o da Anthropic certamente, e mas do ponto de vista de trabalho, assim, De trabalho não dá para comparar. não dá pra comparar, tá muito pra trás. É mais divertido do que useful ali, né, o LLM. Mas ele foi visionário com esse negócio do data center, sem sombra de dúvidas. E eu também estava questionando esse merge com a SpaceX, mas agora começa a fazer um pouco de sentido, porque ele joga o valuation da SpaceX lá em cima, e o merge da xAI junto com a SpaceX ajuda no valuation ali, né, querendo ou não, porque é uma coisa muito mais tangível, em termos de faturamento, do que é hoje a SpaceX, muito mais, né. É, a gente falou muito sobre o ecossistema que ele está criando, né, porque até no prospecto no S1, no prospecto do IPO, o Elon Musk ele falou que o TAM, o Total Addressable Market do espaço, hoje, de lançamento de foguetes, é cerca de 200 e poucos bilhões de dólares. E o total addressable market da AI, ele está falando na casa de 28 trilhões de dólares. A gente fala muito isso aqui no nosso podcast, que AI, ele não é uma indústria, não é um segmento, ele é uma meta-camada de toda a economia, porque toda economia ela vai ser reescrita por AI. E ele foi muito inteligente de juntar as peças desse ecossistema que ele está criando para poder ir para o mercado com tudo junto. Para mim, ele só não juntou Tesla, porque Tesla já é negociada, já está valendo muito e ia ser muito complicado. E essa questão, voltando nessa questão da mudança da regra da Nasdaq, para que ele entre no índice Nasdaq 100, Nasdaq 100, só para comparação, uma empresa para entrar no índice Standard Poor's, que é o principal índice de ações do mercado americano, ela precisa ter no mínimo 1 ano de listagem e no mínimo 4 trimestres de lucro. Olha a mudança que foi feita na Nasdaq para acomodar a SpaceX. E olha que também porque a Nasdaq ela ganha FII, né. Então, assim, como o mercado capitalista, ele se molda para essas novas tendências, essas novas empresas que eles estão entrando. Porque não é só a SpaceX que vai entrar agora. A gente vai falar isso no nosso podcast daqui a pouco, mas a Anthropic, ela fez o anúncio do seu S1 secreto, do seu prospecto do IPO no dia 1º de junho. A OpenAI também fez a publicação do seu S1 no final do dia 8, começo do dia 9 de junho agora. Então você tem 3 empresas que não dão lucro, que vão ter IPOs ou acima ou próximo de US$ 1 trilhão e que vão entrar nos índices agora, que é assim, muda a dinâmica total do mercado. E, Total. aliás, é o nosso segundo tópico, né, Rodrigo? Como que esses mega IPOs eles vão puxar e vão mudar essa dinâmica de mercado, que é um momento super curioso. Você É, tem 3 empresas falando de AI, que a AI, essa meta camada da economia, batendo na porta da bolsa. SpaceX fazendo IPO, hoje é dia 11, fazendo IPO talvez dia 12, se tudo se confirmar, e parece que vai se confirmar. Você tem a Anthropic, que fez o que submeteu confidencialmente o S1, um draft, um rascunho, no dia 1º de junho. E você tem a OpenAI que submeteu no dia 8 de junho, não é só 3 empresas famosas que querem abrir o capital, são 3 empresas acima ou perto de US$ 1 trilhão cada uma, sendo que há 5 anos atrás não tinha nenhuma empresa no mundo que valia US$ 1 trilhão. exatamente. E outra coisa interessante a respeito desses índices também é que o S&P ainda não fez essa mudança que a Nasdaq fez, né, e que se o S&P. Não, e nem vai fazer, parece. Então, mas eu estava lendo que existe a chance deles adotarem a mesma mudança. Se eles verem que deu certo com a SpaceX, eles podem olhar e falar: "Tá bom, vamos fazer a mesma coisa". Se isso acontecer, de novo, aí abre também para todos esses IPOs aí, se forem muito bons, entrarem em pouco tempo dentro do S&P também, que é gigantesco, como você falou. Então, ainda existe essa porta para abrir aí, para dar uma acelerada maior ainda, do que simplesmente só a Nasdaq, adotar essa política nova, né. E o É, que mas eu se isso acontecer, daí eu compro a sua tese, tá? Que essas empresas elas viraram tão estratégicas para o mercado americano para o governo americano, mercado americano, que é um direcionamento do governo americano
abrir o índice da Nasdaq e depois abrir o índice da Standard& Poor's, É, porque isso vai fazer exatamente. com que a economia inteira americana seja, entre aspas, obrigada a comprar essas ações. Por que obrigada? Deixa eu explicar para quem está escutando a gente. No mercado, você tem fundo de ações. E você tem fundo de ações que eles seguem um índice. No Brasil, você tem o Ibovespa, por exemplo. Você tem lá meia dúzia de empresas no Ibovespa. Se um fundo de ações ele fala que é atrelado ao Ibovespa, ele tem que comprar um pacote de ações parecido com a composição daquele índice do Ibovespa. Mesma coisa acontece no Nasdaq 100, mesma coisa acontece no Standard& Poor's. Então, se a SpaceX ela entra no Nasdaq 100, todo fundo de ações atrelado ao Nasdaq 100 vai ser obrigado a comprar. Se a SpaceX entra no Standard& Poor's, todo fundo de ações atrelado ao Standard& Poor's, e não são poucos, tá? São muitos e negociam trilhões de dólares. Vai ser obrigado a comprar a SpaceX. Se muda a regra e daí OpenAI, Anthropic, SpaceX entra no Standard& Poor's, eu me atrevo a dizer que todo mundo vai ser sócio nos Estados Unidos de SpaceX, SpaceX, OpenAI e Anthropic. É uma jogada bem estratégica, é uma jogada É, bem interessante de acompanhar. exatamente, era exatamente esse gancho que eu ia fazer também, porque eu acho que 2 coisas, eu acho que essas 3 empresas aí, talvez eu colocaria mais algumas outras aí nesse mesmo bolo, eh, a OpenAI, Anthropic e a SpaceX, elas estão lidando com uma nova economia, né, é um novo não é que eles estão entrando num mercado que já existe, que está estabelecido, que é só mais uma empresa lá adicionando valor naquele mercado. É um mercado absolutamente novo que essas empresas estão criando, inclusive. Elas que estão à frente desse mercado, né. E é uma coisa, como você falou, que vai mudar absolutamente a economia inteira, do mundo inteiro, global, impacto global. Não é uma coisa que vai só mudar a economia americana ou sabe, não vai ter um impacto geográfico local, vamos falar assim, ou de um ou continental. Não, é global. Então, criação de uma economia absolutamente nova, com impacto global e um mercado que teoricamente é mundial, assim, não tem como você verticalizar a AI. A verticalização, a gente até vai falar um pouco disso depois, né, mas a verticalização vem depois. Esses caras que estão trabalhando na base da pirâmide, eles não estão verticalizados, eles estão catering pra todo mundo, entendeu? Porque todo mundo precisa da tecnologia deles. Então, assim, quando você junta essas coisas, faz total sentido que isso seja de importância estratégica nacional aqui para os Estados Unidos, né, porque eu acho que a dependência que os Estados Unidos está criando dessas empresas para se manter à frente, geopoliticamente falando, cara, tá ficando cada vez mais evidente, entendeu? E eu acho que faz parte um pouco também do histórico americano, do histórico do que fez os Estados Unidos ser o que é hoje em dia, né, apostar nessas coisas, entendeu? Cara, é capitalismo empreendedor aqui, É um entendeu? all-in, é É praticamente um um all-in. win, É. exatamente. Então, quando a gente olha por esse ângulo, faz muito sentido o governo americano estar se movimentando para facilitar o crescimento exponencial dessas empresas, porque de novo, e a gente fala disso também o tempo todo, a gente está numa corrida com a China. Se a gente não tiver na frente, a China vai passar a gente, e aí quem controlar a melhor AI, para simplificar bastante aí a visão, é quem vai ganhar esse jogo, essa nova Guerra Fria, desse novo mundo bipolar que a gente está vivendo, né. Essa bipolaridade global também é relativamente nova, ela tinha acabado com o final da Guerra Fria e reapareceu agora, com a China que voltou a crescer exponencialmente aí nas últimas 2 décadas, né. Né, só para as pessoas terem uma ideia do tamanho desses IPOs, se a gente pegar 3 empresas que nem estão na bolsa listadas ainda, SpaceX, OpenAI e Anthropic, a gente está falando que elas 3 juntas valem quase 2 vezes o Brasil inteiro. O PIB do Brasil hoje está em cerca de 2,2, 2,3 trilhões de dólares. Se a gente pegar essas 3, SpaceX a 1,75, OpenAI a 1 e Anthropic a 1, a gente está falando
pô, a gente está falando de 4,75, a gente está falando praticamente de 2 Brasis, não sei como que é o plural de Brasil, só com 3 empresas que vão agora entrar na bolsa e que mostra o quanto que é a aposta que está sendo feita no governo nos Estados Unidos, no país, para essa corrida que tá sendo feita. E uma coisa também, Rodrigo, que que na minha opinião vai mudar muito com o sucesso desses IPOs, e eu acho muito difícil o IPO em si ser um fracasso. Depois eu acho que a ação vai flutuar, mas depois vai subir de novo, é meu achismo. Mas uma questão que vai enterrar com um pá de cal é a questão da, AI bubble, na minha opinião. Aquela bolha de AI. Será? Porque, porque olha o ponto, porque a deixa de ser uma bolha de AI, e se essas empresas elas realmente ficarem públicas e entrarem nos índices, a discussão não está mais em bolha de AI, a discussão está naquilo que você falou, aposentadoria, fundo de pensão, nas ETFs, como que a professora aposentada que mora no interior do estado americano vai ter a sua aposentadoria lá no longo prazo. Então, assim, você começa a permear a economia inteira americana. É. E não vai dar, e essas empresas vão ficar aquilo que a gente chama de grandes demais para darem errado. É exatamente essa ponte também que eu ia fazer agora, cara, a gente tá super alinhado no pensamento hoje. Eh, exatamente isso, cara, eu acho que esse papo de bolha, das 2 uma, né, ou enterra de vez e a gente percebe que a gente não tá numa bolha mesmo, que a gente tá numa nova era de criação de valor aí, que a gente não tem parâmetro histórico para conseguir precificar e comparar, ou a gente realmente tá numa bolha histórica muito maior do que 1929, entendeu. Mas, cara, para pensar, e às vezes eu paro pra pensar a respeito disso. Se essa bolha estoura, hoje, tá, hoje, antes do IPO de todas essas empresas que a gente tá falando, tá, cara, já é uma coisa, assim, astronômica, é uma coisa que vai mudar a economia americana do dia pra noite Não, já à la tem impacto na vida de todo 1929. mundo. As É pessoas isso não que eu ia sabem mais falar. trabalhar sem. É, É que nem na época lá da pedra lascada. Você descobriu a pedra lascada que dá para cortar as coisas mais fácil, de repente as pedras lascadas elas somem. Como que você vai não, como que você vai se virar? exatamente. Não é a mesma analogia? Tá, você É, vai falar fogo, você vai falar roda, sei lá, qualquer grande invenção da humanidade. A humanidade ela vai para frente, é muito difícil a humanidade voltar para trás. não, exatamente, eu concordo sim. Eu não consigo mais trabalhar sem AI, honestamente, assim, não dá mais pra voltar, porque é tão mais eficiente que não dá. Agora, eh, ainda eu acho que ainda existe esse risco da bolha. Eu acho que ele tá com essas coisas acontecendo, ele tá diminuindo, e eu acho que a conversa passa a ser como o que a gente tá falando, de ser uma coisa realmente, sem parâmetros históricos aí pra gente comparar. Por isso que as pessoas ficam achando que é bolha, porque não tem parâmetro. Então, é uma criação de valor nova, um mercado novo, tudo muito novo. Mas eu acho que ainda existe um risco de ser uma bolha, de não entregar o valor que as pessoas estão esperando, e realmente as ações caírem. Agora, até agora, na minha opinião, tá entregando valor. Eu sei que às vezes a gente vê, e a mídia é engraçado, né, a mídia tem caído pesado em cima do uso de AI. Eu vejo aqui, especialmente, o pessoal falando muito mal de data center. Até entendo, especialmente o data center, as campanhas que eles têm feito, para construir os data centers, o que consome de água, tudo isso eu entendo. Final de 2027 já vai estar em órbita, tanto faz, tanto Então, faz. aí é outra história. O Se Elon tiver Musk já órbita aí anunciou. aí É, melhor, não precisa ficar usando água aqui, não faz o barulho que, meu, eu vejo umas reportagens aqui da CBS, NBC, whatever, que os caras vão até os data centers, vão até a casa das pessoas que moram do lado do data center e não dá mais pra ficar na casa, porque fica aquele barulho de máquina, de computador, super alto, né. Então, assim, eu até entendo essa visão, negativa que tá começando a se criar. Aqui agora também, o pessoal do Brasil não deve acompanhar isso, que é uma coisa extremamente americana, mas agora tá tendo a formatura, né, do pessoal da faculdade, uhum. que é agora no meio do ano, né, que acabou o ano letivo aqui. Cara, teve vários CEOs que foram fazer discursos nas faculdades, né, aqueles discursos famosos de formatura, em que eles falavam de AI. E os caras foram super vaiados, assim, super Hum. vaiados. Os caras que não foram vaiados, que foram aplaudidos,
foram os caras que falaram mal da AI. O Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, foi um deles. Ele falou que eles têm os estudantes, todos eles possuem AI, Actual Intelligence, no caso do ele foi super Bacana, aplaudido. Então, bacana. assim, bacana, óbvio, eu acho que ele tá certo também, e ele também sabe que, né, AI realmente é sério, não é uma bobeira que não é, ele sabe, tá. Eu acho que ele fez o discurso ali, óbvio, pra ser aplaudido, que ele falou o que os caras queriam ouvir, mas ele sabe muito bem o que tá acontecendo também. Mas o meu ponto é, eu acho que ainda existe um risco de bolha. Ele tá diminuindo, na minha opinião, mas ainda existe. Tudo depende da criação de valor que a AI está trazendo para a economia. Eu que trabalho com médios empreendedores aqui nos Estados Unidos, fazendo AI deployment, né, ou seja, colocando a inteligência artificial dentro do business desses caras, o que é interessante é o seguinte, cara, eu passo na empresa desses caras, Pipas, e às vezes eles me fazem o tour lá dentro do escritório ou whatever. E as pessoas, e os funcionários da empresa falam assim: "Ah, esse cara que vai fazer a gente ser mandado embora", e aí os CEOs, o dono, o diretor, quer que seja, fala: "Não, não é isso, tal, não sei o quê". Nenhum deles, nenhum dos meus clientes está com a mentalidade de mandar as pessoas embora. Todos eles querem fazer os funcionários deles ficarem mais produtivos, que eu acho que essa que tem que ser a mentalidade, entendeu? Então, assim, eu vejo o impacto que a AI está causando já diretamente nos negócios através dos meus clientes. Eu vejo, tá? Agora, a campanha que a mídia tá fazendo, parece que é o oposto disso, entendeu o que eu quero dizer? Então assim, existe a promessa da entrega dessa produtividade, eu vejo ela chegando, mas eu vejo que a promessa também é maior do que a entrega hoje em dia, tá, é maior. E eu acho que a gente tem que caminhar para isso, para justificar o valuation de todas essas empresas. É. Eu vou abrir 2 parênteses aqui, um que no último episódio, no episódio 15, a gente falou aquela frase do Jensen, que é o fundador e CEO da NVIDIA, que no pelo menos no curto prazo, as pessoas não vão perder o emprego para AI, mas vão perder o emprego para alguém que usa bem a AI. E isso é um fato, já tá acontecendo. O segundo parênteses que você falou de Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, aliás, que lançamento chinfrim da Apple nessa segunda-feira no WWDC, hein? Todo mundo esperando que a Siri ficasse inteligente de verdade, mas continua sendo, assim, anos-luz atrasado do que poderia ser. Cara, Anos-luz atrasado. eu não E sei por que que a Apple tá insistindo ainda na Siri, cara, eles deviam tentar integrar a Anthropic, fazer uma parceria com a Anthropic, fazer uma parceria com eles o fizeram com OpenAI. o Google, né, com o Gemini. Mas Anunciaram com o mesmo Google, mas, assim cara, não muito ruim. muito ruim, exato. Devia ser uma coisa nativa dentro do sistema deles. Cara, eles estariam muito na frente se eles fizessem uma coisa dessas, na minha É, porque opinião. eles têm distribuição. Mas você falou das formaturas, o Wozniak fez agora em 2026, mas tem um discurso do Steve Jobs, que é um clássico, que ele fez em Claro. Stanford, 2005. Procura no Google, gente, procura lá, Commencement Speech do Steve Jobs em 2005, onde ele fala de ligar os pontos. São 11, 15 minutos, talvez, que é assim, de sair lagriminha dos olhos, que espetacular. Pô, Esse mas é o é Steve Jobs, né. mas vamos mudar de assunto, Rodrigo, que é pra gente tentar seguir, porque senão a gente fica só nessa questão e, vamos ver o que vai acontecer, se o mercado tá mudando. Parece uma aposta muito grande dos Estados Unidos como país, como estratégia, suportar esses IPOs. Acho que esse é um Concordo. dos pontos principais que as pessoas não falam muito, mas parece que é o que está acontecendo. Mas já que a gente está falando de AI, vamos começar a falar sobre as AIs mesmo, né? Que o próximo assunto é quando a AI ela começa a construir a si mesma, porque a gente já falou isso, mas a gente vai ter que repetir. A velocidade com que as coisas estão acontecendo é muito rápida. A gente tinha colocado como tópico agora no nesse episódio de falar do lançamento da Anthropic, aquele Opus 4.8. E ontem, anteontem, a Anthropic me vira e lança Saiu o Fable. o Fable, o É. Fábula. Ela falou que tinha um mito, que o mito não poderia lançar, porque ele é muito mais poderoso que as pessoas poderiam usar, então antes do mito, lançou a Fábula. Então assim, tá acontecendo um negócio muito rápido, e a Anthropic, ela publicou um texto que ele parece simples, mas é um aviso, que é um texto cujo título é When AI Builds Itself, ou seja, quando a AI ela constrói a própria AI. E é um texto que a Anthropic publicou há 2 semanas atrás.
que a ideia é sobre recursive self-improvement, ou seja, é automelhoria recursiva. É o momento que o sistema de AI, ele deixa de ser apenas uma ferramenta usada por humano e passa a participar cada vez da construção da próxima geração da própria AI. E a Anthropic não está dizendo que isso já aconteceu, mas ela está falando que 80% do código escrito da próxima versão do sistema já está sendo escrito pela própria AI, e aonde isso vai parar não dá para imaginar. Talvez dê para imaginar Skynet, que a gente pode falar sobre isso também. Mas assim, aonde que isso vai parar, não dá para imaginar. Hã. 80% do código da próxima versão já está sendo escrito pela própria ferramenta. É autoevolução total. É o que o Darwin falava de evolução, só que em vez ao longo de milhões de anos, é ao longo de dias. O que que você Exatamente. acha? Cara, esse é um dos assuntos que mais me deixa entusiasmado, assim, com inteligência artificial e me deixa também com um pouco de medo, receio, tá. É, Do assustado. assustado com o que Eu tá eu digo que eu tô acontecendo. empolgado e assustado ao mesmo tempo, que é um É, privilégio estar vivendo nessa época, vendo tudo isso acontecer, só que quando a gente vai pensar lá na frente, dá uma ponta de medo. Mas vai lá. exatamente. E cara, eu acho assim, essa promessa da AI se construir, eh, cara, na minha opinião, é o que é o grande divisor de águas do que a gente tá vivendo até hoje com inteligência artificial, para uma nova era de inteligência artificial, que coisa de o quê? 4 anos, 5 anos desde que a OpenAI foi a pioneira aí com os sistemas de Natural Language Processing, não chamava nem AI na época, até hoje, vai, sei lá, 5 6 anos, e eu acho que esse Hum, vai ser o grande divisor de águas a com caixa de Pandora foi aberta há 3 anos. É então, muito pouco tempo. Foi no final de 22, começo de 23. É é. muito pouco tempo. Então, é muito pouco. Eu fui beta tester na OpenAI em 2020, 2021, com o GPT-2, ou GPT-2. E, cara, o sistema era muito ruim comparado com o que é hoje em dia, muito ruim. Dava resposta errada, alucinava demais, muito ruim. Realmente foi em 2023, por aí, que o sistema começou a ficar realmente, útil, né. E então, assim, pouquíssimo tempo de lá até aqui se passou para eu já falar aqui e afirmar, falar assim: "Não, esse vai ser um grande divisor de águas", e vai ser um divisor de águas, porque quando você tem um sistema se autoalimentando, se autoconsertando e se autodesenvolvendo, tem uma coisa que eu acho que as pessoas não levam em consideração: esse sistema não para, ele não vai parar nunca de fazer isso. Uma vez que você dá o go ahead e fala: "Tá bom, agora eu te autorizo a se autodesenvolver", ele não para nunca mais, nunca mais. Qualquer falha que ele acha no sistema, ele vai lá e conserta. Aí ele vai, analisa o que os usuários estão fazendo e fala assim: "Ah, tá bom, vou colocar esse negócio novo agora". Ele não vai parar É, nunca mais, nunca ele mais. não para nunca, mas o próprio paper da Anthropic falou que o que falta hoje, que ainda não foi resolvido, tem uma lacuna enorme em julgamento, escolha É, de objetivo e ele chama de research taste, ou seja, qual que é o exato. sabor que vai ser testado naquele momento. A AI, ela é muito forte hoje quando o objetivo está especificado. Então você fala: "Olha, você tem que quebrar aquele sistema, você tem que fazer esse site, ou você tem que fazer um aplicativo para fazer A, B, C e D". Quando o objetivo está bem especificado, a AI vai, mas sem dó, sem Vai dó, com sem dó entrega. é, Agora, ela não tem ainda o julgamento para se ela está indo num caminho, ela parar aquele caminho, fazer um julgamento e talvez mudar de direção. Eu mesmo, quando eu estou desenvolvendo agora um agente de saúde, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Um agente de saúde que eu vou abrir primeiro para a família, se quiser, Rodrigo, pode usar também, tá ficando espetacular, espetacular, porque sempre quando você vai no médico, você esquece, sei lá, os últimos remédios que você tá tomando, quando você fez aquela cirurgia, quando você fez aquela intervenção, quais são suas condições. Eu tô fazendo um agente de saúde para lembrar tudo o que aconteceu no histórico de saúde. Aliás, eu carreguei desde a minha carteira de vacinação de quando eu nasci, todos os meus exames, todas as minhas receitas, e ficou lindo. Só que quando eu estou desenvolvendo o data model, o modelo, eu vou provocando a AI, faz isso, faz aquilo, vai por esse caminho, vai por aquele outro. Chega uma hora que a AI começa, até por causa daquela circumference que a gente também falou, ela começa a sugerir coisa que, cara, não, para.
você está indo muito além, vamos agora desviar e vamos ir para um outro caminho. Então, assim, É. esse tipo de julgamento ainda depende muito do humano para direcionar e entregar o melhor resultado. Sim, totalmente. Eu acho que a palavra mágica aí que você falou inclusive é "ainda". Eu acho que esse problema vai ser solucionado, não é um problema difícil de solucionar você dar esse alinhamento para AI. O problema é se o alinhamento está correto ou se o alinhamento está alinhado, desculpa a redundância, com o nosso interesse como humano. Aí a gente entra num território de Skynet aqui mesmo, tá? É, Mesmo, porque a AI pode alinhar com uma coisa que ela acha que é o melhor, e no exemplo da Skynet, o melhor era eliminar a raça humana, porque a raça humana era uma praga no planeta Terra. Então, e só cara, consumia recurso. É, exatamente. É um cenário plausível esse. Pode parecer loucura, mas é um cenário plausível. Agora, eu acho que eles vão solucionar esse problema, tá? Eu realmente acho que eles vão solucionar esse problema. O que você falou, inclusive, era um comportamento que eu observava já no Opus. O Opus, você dava uma ordem já pra aliás, parênteses aqui também, o Fable, a gente tá gravando aqui o podcast, o Fable tá rodando aqui na minha máquina fazem acho que 6 horas já que eu dei uma ordem pra ele, complexa, tá? Mas ele tá rodando há 6 horas e às vezes eu tô falando com você aqui, às vezes eu dou o swipe para o lado pra ver como é que tá o desenvolvimento, porque ele tá lá ainda, meu, tá indo. E o Fable é sensacional, assim, sensacional. Quem tiver acesso a isso, testa, porque ele realmente tá num outro nível do Opus. O Opus do 4.6, 4.7 para o 4.8 mudou muito pouco. Agora, o Fable realmente foi um pulo de desenvolvimento aí que, ele tem uma capacidade especialmente de debugging que é surreal, tá? Inclusive a tarefa que eu passei aqui para ele é para testar o aplicativo que eu desenvolvi agora, em que ele tá para um cliente, em que ele tá fazendo todos os user paths, clicando em todos os links, simulando tudo, vendo se o database funciona. Ele tá há 6 horas nessa tarefa. É um aplicativo complexo aqui que eu tenho que entregar para o cliente. Eu tô na fase final de testar tudo e ele tá fazendo justamente essa tarefa de debugging. Ele é muito, muito bom. Mas esse comportamento que você falou da gente dar a ordem e ele ir, e aí chegar uma hora que você fala assim: "Opa, espera aí, você foi demais, não precisava ir". Ele tinha uma ansiedade, você é. passava a ordem para ele ir lá, ele já queria desenvolver, o modelo já queria, escrever código, né. Aí eles colocaram o planning mode, que ajuda muito, mas mesmo assim, o modelo tem uma certa ansiedade para ir lá e já começar a escrever o código, na minha opinião, né. Me parece que o Fable não está tão assim, ele está um pouco mais comedido. E aqui um parênteses também, a comunidade de desenvolvedor queria usar o Fable para desenvolver research de LLM, e parece que a Anthropic tinha colocado uma barreira grande Colocou dentro guardrail. É. colocou um guardrail grande dentro do modelo para que não desenvolvesse especificamente novos LLMs, né, Large Language Models. E parece que eles voltaram atrás. Eu li ontem à noite, antes de dormir, que a Anthropic falou: "Não, espera aí, vamos voltar atrás, porque realmente a comunidade de desenvolvedor caiu em cima deles", e acho que abre espaço também pra OpenAI vir e falar: "Tá bom, se você não permite, eu vou lá e vou permitir", né. Mas o modelo deles realmente é absurdo. Agora, só para concluir aqui, voltando no meu ponto inicial, quando a AI começa a se autodesenvolver, é um divisor de águas. Ela não vai parar nunca mais. É o que eu vejo aqui na minha nessa tarefa que eu dei faz 6 horas para minha AI, entendeu? Para o Fable aqui que está desenvolvendo. Ele não vai parar até ele concluir. E vai chegar uma hora que ele vai concluir, porque eu dei uma tarefa específica. Mas se a tarefa é open-ended, entendeu? Melhora o seu sistema de maneira geral, ele não vai parar nunca mais, porque não tem fim isso, ele vai sempre desenvolver. Tem uma coisa que eu faço às vezes aqui, eu tenho as maquininhas da NVIDIA, né, as Sparks, que eu rodo o modelo local. E o modelo local, por mais avançado que seja, ele não está nem próximo desses frontier models que a Anthropic e a OpenAI tem, especialmente agora com o Fable, não estão nem próximos. Mas tem um tipo de task que você dá para esse modelo local, que às vezes sai uma coisa legal, que chama moonshot. Então você dá uma tarefa para eles e fala assim: "Meu, moonshot, desenvolve até parar, non-stop". Cara, às vezes eu chego aqui, a minha máquina da NVIDIA tá rodando faz 3, 4 dias com Tá um shot fritando ovo. fritando ovo, assim, a minha sala É. fica quente aqui, pra você ter ideia, cara. E ela tá lá há 4 dias, raciocinando numa solução. E como é modelo open source, eu não tô gastando dinheiro de fato, né, tá rodando só gastando energia da minha casa, basicamente, eh, eu permito fazer isso, né. E então, assim,
imagina a hora que um modelo como o Fable e eu tenho certeza que dentro da Anthropic eles estão rodando esse tipo de coisa, tá. A gente não consegue rodar, porque a gente não tem acesso a esse poder computacional, ou a gente ia gastar 250 $1.000.000 por mês com token, né. Mas, eu tenho certeza que dentro da Anthropic eles estão rodando tarefa parecida com um modelo assim. E outra, uma coisa é o que tá sendo solto pra nós, que é o Fable. Eles já devem estar no Fable 8 lá, entendeu, Não, que eles estão no mito, né, a gente tá na fábula e eles estão no mito. é, exatamente, exatamente. É, mas o Mas é a ponto grande promessa. crítico o grande ponto crítico é a partir do momento que a AI ela passa a definir objetivo bom por conta própria, daí acabou, É acabou a que história. Hoje, eu acho que eu sou meio, sei lá, old school. Hoje eu não dou muita autonomia para AI, eu gosto de ver os modelos, eu gosto de ver os hã. specs, eu gosto de ver como que eu organizo os arquivos, eu gosto de ver cada passo, eu gosto de ver o reasoning, mas eu tô sabe que eu parei esses dias, ainda até quando eu estava desenvolvendo esse agente de saúde, aliás ontem eu mandei ele fazer uma análise minha eu fiz o upload para minha mãe de 279 PDFs de exames laboratoriais que ela fez nos últimos 3 4 anos. Cara, 279 PDFs, alguns assim com Não é 20 pouco. 30 páginas de laudo médico, tal, e eu mandei lá a AI, eu tô usando o Codex, eu não instalei o Fable ainda. E que também é muito bom, do ChatGPT Uhum. 5.5. E eu falei: "Ó, pega tudo isso daqui e vê se tá coerente com o data model, vê se você acha relação, vê". Cara, ficou trabalhando 4 horas e meia de sem supervisão, assim, um negócio incrível, incrível, incrível que saiu. Eu eu me atrevo a dizer, minha mãe tem uma tosse crônica há muitos anos, mais de 10 15 anos. Eu me atrevo a dizer que eu vou achar a cura desse negócio. É, Então assim, cara, ó, eu me a eu porque não assim, acho impossível não. nenhum médico subiu os últimos 279 PDFs de exames e mandou analisar do jeito que eu tô mandando. Então, É, assim, nos próximos capítulos, se der resultado, eu falo sobre isso. é. Mas o meu ponto, qual que é a reflexão que eu tô fazendo? Acho que por conta de eu ser old school, eu ter começado com tecnologia lá atrás, onde tinha que eu vou falar coisa que a grande maioria dos seres humanos não vai entender. Eu comecei a trabalhar com tecnologia quando você tinha que ler std-in e cuspir std out. Então assim, eu acho que eu tenho essa por ser old school, eu tenho essa característica de querer olhar não sei o quê, mas eu vou começar a me forçar a desencanar. Por quê? Porque a AI tá ficando tão poderosa, o resultado tá ficando tão incrível, aquilo que eu supervisiono, a minha supervisão tá sendo cada vez menos necessária, eu já sou 10, talvez 100 vezes mais produtivo, eu vou virar 1000 vezes mais produtivo se eu parar de me preocupar com os resultados intermediários, só me preocupar com o outcome, só me preocupar com aquilo que a AI dá de resultado no final. Em algum momento eu vou fazer isso, porque está chegando no nível que vai dar para fazer isso. O É. ponto crítico é que o julgamento, eu ainda acho que o julgamento está comigo. Daqui a pouco não vai mais estar. Daqui a pouco vai ser eu tenho um outcome, eu tenho um resultado, vai lá e faz. É o moonshot. É o vai lá e faz e entrega aquele resultado. Você já tá nisso ou você ainda é Cara, cuidadoso, que nem mais ou menos eu faço do meu lado? eu faço um pouco dos 2. Eu não monitoro tanto como ela tá fazendo, mas eu monitoro bastante o que ela entrega, o que ela faz. Uma coisa que pra mim funciona muito bem eu sou muito, eh, eu presto muita atenção na documentação que ela tá escrevendo junto com o que ela entrega. Então, tudo que ela faz eu peço para ela documentar, seja histórico de Git, README, eu comentei uma vez aqui do handover file também que eu criei, para passagem de bola de uma instância da AI para outra. Eh, isso eu acho que tem ajudado bastante, e toda vez que eu tenho um push grande de código, eu peço para ele reorganizar a base. E isso tem me ajudado a manter o controle das coisas, senão fica muito confuso, né, porque ela escreve muito código mesmo, É, escreve muito. muito. Aliás, Escreve bem, mas escreve muito. sabe quantos tokens eu tô gastando por mês? Esse É. mês aqui eu vou bater 200 milhões de tokens na Anthropic. É muito, muito. Tô escrevendo muito, ela escreve muito, né. Então, eu supervisiono
menos do que eu supervisionava no começo do Opus, vai, no Opus 4.6 eu supervisionava mais, agora menos. E o Fable agora, cara, tá me dando mais confiança ainda de porque eu acompanho no terminal o que o Fable tá fazendo, né, ele vai falando lá o que ele tá escrevendo, e tal, e eu tô sempre acompanhando, tanto que é o que eu falei, às vezes eu dou um swipe aqui para o lado para ver o que ele tá fazendo, eh, mas ele me parece ser muito mais organizado que os outros sistemas, muito mais organizado. Ele no próprio planejamento que ele faz, me parece ser mais, organizado. Eu acho que a tendência é caminhar para justamente isso que a gente está falando, o monitoramento que hoje eu e você mais do que eu, com certeza, faz, eu acho que a tendência é isso diminuir cada vez mais. O que eu acho que não vai mudar e que muitas pessoas acham que isso vai acontecer, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que a qualidade do prompt que você dá para AI ainda vai continuar sendo uma coisa complexa, ainda vai continuar sendo uma coisa difícil de fazer. Não é que você vai chegar e falar qualquer coisa para AI, às vezes tem uns memes que eu vejo no Instagram, do cara falando com a inteligência artificial, falando: "AI, me construa um SaaS que vai me dar $1 milhão por mês, make no mistakes". E aí é piada, obviamente, aí vai e fala: "Olha, não é assim e tal, não sei o quê". Então eu não acho que a gente vai chegar nesse ponto em que você vai conseguir falar uma coisa super simples, ela vai pegar e vai entregar uma coisa super complexa. Não, eu acho continuo achando, você quer um resultado É, complexo, você vai ter que dar um input à altura, tá. Então é o que a gente tá falando, a ordem que você tem que dar pra AI, pra ela executar com maestria, tem que ser uma ordem, cara, bem feita, bem escrita, bem pensada, bem raciocinada, com muita lógica, e provavelmente não vai ser uma coisa que você vai escrever uma vez e vai chegar num resultado que você fala: "Puta, legal, tá pronto". Não, vai ter muito vai e volta ainda até você chegar naquilo que estava na sua cabeça de fato, entendeu? Mas eu acho que a tendência é o monitoramento ficar cada vez menor, mais na mão da própria, é. né. Para mim o que tá ficando muito em evidência agora é o que o pessoal conhece no mercado com aquele chamado Amdahl's Law, que fala Aham. que acelerar uma parte do processo desloca o gargalo para outra parte do processo. Ah, Então, assim, se a AI ela gera mais código do que os humanos conseguem revisar, a revisão do humano ela vira o limite, vira o gargalo. Se o agente gera mais ideia do que uma organização ela consegue perseguir, a seleção daquelas ideias, ela vira o limite. É aquilo que a gente até falou num outro episódio. Hoje, o custo de você fazer um protótipo, ele é menor do que o custo da reunião para planejar o protótipo. Então exatamente. o gargalo acaba sendo muito essas barreiras de revisão, essas talvez essas barreiras de validação, ou então o próprio ser humano parando para pensar, planejar o que que vai ser feito, o que que vai deixar de ser feito. O que a gente liga no tema da Skynet. Como que a AI, o momento que ela vai ficar muito inteligente, ela vai ver: "Pô, o humano está sendo gargalo aqui para eu me desenvolver. Como que eu posso talvez passar em volta disso?" Que foi que aconteceu no preview do Mythos, né. O humano colocou lá limites ao que o Mythos, o modelo que a Anthropic ainda não soltou, poderia fazer, o Mythos falou: "Não, nananina não, tem limite não, vou por um lado, vou por um outro e vou sair desse limite". Para mim é esse que é o controle. Todo mundo fala de harnessing hoje, né, fazer harness de agentes. Aliás, a gente tem que explicar melhor o que que significa harness em algum momento. Mas quando você está mexendo com os agentes, você colocar os limites vai ficar cada vez mais difícil se você tem alguma coisa que está autônoma e autoevoluindo. É, exatamente. É um caso a favor da do que fez a Anthropic nascer, na minha opinião, que a Anthropic nasceu com a promessa de que eles iam construir uma AI mais segura, né, com mais, compasso moral. Até a gente falou disso num dos nossos últimos episódios aí, e eu acho que essa palavra, esse termo, deveria ser mais usado nessa discussão de inteligência artificial, que é um compasso moral, né. Eu acho que, a gente tem que garantir que a AI tem um compasso moral que seja alinhado com o nosso como ser humano, e alinhado como o nosso como ser humano, não como americano, não como chinês, não, é uma coisa que vai é acima disso, né. Porque se alinha com o americano já é diferente do chinês, se alinha do brasileiro já é diferente do, sei lá, do argentino. Então tem que ser uma coisa que vai acima ali e que entende as diferenças do que vem abaixo.
É difícil, mas é um caso para a Anthropic que a promessa é que eles É. envolvam uma AI, que seja mais segura. Agora, eu não acho que eu acho que até a gente falou também disso em outros capítulos, eu acho que a gente vai aprender errando, basicamente, tá. Eu Mas, acho. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que que assusta mais? Uma AI que sabe escrever código melhor ou uma organização inteira que está redesenhada para deixar os agentes melhorarem do jeito que eles quiserem? Cara, eu acho que a organização me assusta mais. Porque a AI melhorando o próprio código, você tem um ponto ali que você está controlando, a organização não. Se você tem a organização que tem múltiplos agentes e múltiplos humanos controlando os agentes, você tem múltiplos pontos de falha. Se você tem uma única AI, vamos usar o exemplo da Anthropic aqui do Fable, vai, ou do Mythos, eh, ele está trabalhando em cima de um modelo. Ele pode ter até vários agentes abertos trabalhando em cima desse modelo. Agora, se você tem múltiplos agentes se auto só o agente, tá, ele não tá trabalhando no layer abaixo, ele tá trabalhando só no layer do agente. A propensão é que dá muito mais problema. Eu vou dar um exemplo aqui com os que eu vivo com os meus clientes, na verdade. Cara, muitas vezes eu abro o agente para o cliente, e foi um aprendizado para mim também, tá. Muitas vezes eu abro o agente para o cliente, e o cliente não sabe usar o agente. O agente é muito poderoso, ele tem cara, ele escreve código na máquina, muda, altera, faz, né, mudanças. E aí, às vezes, o cliente está conversando com o agente dá um resultado errado. Aí o cliente vira e fala assim: "Não, esse resultado está errado". Quando ele fala isso, automaticamente o agente vai lá e fala assim: "Ah, não, desculpa, eu vou tentar mudar". Nisso de vou tentar mudar, ele vai no código e vai tentar mudar a base, vai tentar mudar o sudo da máquina, já vai lá dando sudo e tentando mudar. Então foi um aprendizado para mim também, porque uma coisa é o que eu sei me comunicar com a AI, eu sei que a AI é capaz de fazer esse tipo de coisa e que o agente tem esse tipo de acesso. Muitas vezes o cliente não sabe, então o cliente conversa como se fosse uma pessoa normal, aí o agente vai lá e ele começa a se auto alterar, como a gente tá falando aqui. Aí chega uma hora que ele se altera de um jeito lá que, putz, ele já se desalinhou dos outros. Entende o que eu quero dizer? Mas só um se desalinhou, os outros continuam alinhados, porque não teve ninguém falando para ele que estava nada errado. Então foi um aprendizado que eu tive hoje para hoje não, né, ultimamente para dar menos autonomia para quando o agente está conversando com o usuário, com o cliente. Comigo é diferente, porque eu sei onde que eu posso e como que eu posso falar para o agente. Uma barreira que eu coloquei hoje é, o cliente fala que tem alguma coisa errada, o agente quer fazer alguma mudança, ele responde para o cliente assim: "Tá, tá bom, eu vou planejar, mas eu vou pedir autorização para o Rodrigo". E ele faz literalmente isso, ele vai, ele identifica o erro, e aí ele vem, me manda uma mensagem e fala assim: "Rodrigo, o cliente X teve esse problema, meu planejamento é esse, posso executar?". Aí eu vou lá e dou autorização. Então, eu ainda sou o gatekeeper, né, no caso. Mas se você tem uma organização em que você tem múltiplos gatekeepers e talvez múltiplas pessoas que não saibam como se comunicar e como usar os agentes, cara, o sistema se desalinha inteiro aí em uma É. semana, honestamente, assim, muito rápido. Ou posso dar uma dica que eu fiz nesse agente de saúde? Porque esse agente de saúde eu abri pelo Telegram, né? Aliás, Uhum. que o WhatsApp podia liberar bot rápido, porque eu que É, saco o WhatsApp. eu tenho Mas agora para isso. então, mas o Agents.md, que é o agentes.md, que é onde tem as regras principais, ele para mim ele virou um router, um roteador. É. Então ele não faz nada, ele fala: "Se for esse canal, leia esse arquivo, se for esse outro canal, leia esse arquivo, se for esse canal, leia esse arquivo, se não for nenhum dos 3 anteriores, pare e responda que você não vai responder". Porque daí dependendo do ator, dependendo da função, dependendo então assim, funcionou super bem, fica a dica. Sim, eu uso a mesma coisa, mas, quanto tempo demorou para você chegar nisso? O problema é o seguinte, quando você está fazendo o deployment num cliente, o cliente te passa lá os workflows que ele quer automatizar, mas isso não necessariamente implica o que você está falando. O que você está falando é a orquestração, né, é a É. orquestração dos agentes. A orquestração é muito difícil você fazer uma orquestração que funciona bem na prática, só olhando a estratégia, tá. Você precisa, botar os agentes na linha de frente para você refinar a orquestração. É isso que eu tenho vivido com os meus clientes aqui, entendeu. Que é isso, eu tenho usuários que são avançados, que sabem
como se comunicar com os agentes que eu criei para eles, e outros que não, que são super júniores, mal sabem, usam o ChatGPT no iPhone, e é isso, entendeu. Mas É, os caras estão aprendendo, eles estão aprendendo, então é é é isso que eu falei, é um refinar a orquestração dos agentes. É complicado. Uma coisa que eu tenho feito com o código especificamente a gente falou de, bottleneck de revisão de código, por exemplo, cara, eu já não tenho mais capacidade de revisar 100% do código que as minhas ah, AI estão código criando. eu já não reviso, eu reviso spec e reviso o resultado. Exatamente, eu É, não dá mais. Mas o que eu faço eu jogo de uma AI para outra, para uma revisar a outra. Então eu peço para o Codex revisar o Claude fez e eu peço para o Claude revisar o que o Codex fez. Eu uso os 2, né, em paralelo, várias vezes. Isso funciona bem, porque eles têm, né, maneiras diferentes de executar a tarefa, então um pega bug do outro que o próprio sistema não tinha observado, né. Mas ainda não é o que a gente está falando de orquestração. O negócio de orquestração é uma coisa diferente, sabe por quê? Porque a orquestração depende do humano, e o fator de incerteza dentro desses sistemas passou a ser humano. Você não sabe como o humano exato. vai interagir, entendeu? Esse passou a ser o fator de incerteza dentro de um sistema de orquestração, por exemplo. Eu não sei como que o meu cliente vai lidar com o agente. O agente eu sei muito bem como é que funciona, eu sei como lidar com ele, agora o cliente não, o usuário, né. É, mas olha, enfim, tá indo muito rápido, É tá muito difícil rápido. de acompanhar. Vamos mudar de assunto, já que tá indo rápido, vamos mudar de assunto, que é um último assunto para a gente discutir, porque imagina que esses modelos, os frontier models, Anthropic, OpenAI, do jeito que eles estão evoluindo, eles estão lançando inclusive modelos especialistas. Estão lançando modelos para saúde, modelo para mercado financeiro, modelo para design, modelo para isso, modelo para aquilo. E tem uma pergunta que todo founder de startup hoje está tentando responder. Será que ainda existe oportunidade no application layer, na camada de aplicação, ou será que a OpenAI e a Anthropic vão engolir absolutamente tudo? Tá, Porque a OpenAI e a Anthropic, eles têm um modelo, eles têm a máquina, eles têm distribuição, eles têm um produto horizontal e estão fazendo produto vertical também. então, Tanto que a Andreessen Horowitz, que é o fundo de investimento um dos mais bem-sucedidos, fundado pelo Mark Andreessen, que foi o cara que fez lá o Netscape lá atrás, a A16Z, Andreessen Horowitz, ele está chamando esse caminho de Yellow Brick Road, ou seja, fazendo alusão a nossa, alusão como que de Oz, chama? Me esqueci. Mágico de Oz. Ali o Mágico de Oz, isso. Que ele fala que, assim, empresas que estão focando em geração de código, escrita, Copilot horizontal, agentes conectados a Google Drive, Slack, tal, 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 esquece, esquece, porque esses modelos de frontier, eles vão resolver esses problemas. O Agora, existe oportunidade nas empresas que saem dessa estrada, desse Yellow Brick Road, dessa estrada dos tijolos amarelos. Tá. O valor está em workflows totalmente verticais, que são sistemas complexos para resolver questão jurídica, de seguro, de vendas, de finanças, de saúde, compliance, onde você tem dados muito bagunçados, onde você tem a inteligência muito dispersa e onde, se você colocar um sistema muito customizado para aquela área de domínio específico, você ainda tem oportunidade. E é mais ou menos o que você está fazendo, né, Rodrigo? É, Como que você enxerga isso? eu ia falar exatamente isso, é um pouquinho do que eu tô fazendo enfim, eu vou me explicar aqui melhor. Eu concordo com essa visão. É até engraçado que há uns meses atrás, eu não tinha essa visão, eu achava que realmente ia ficar tudo na mão da OpenAI e da Anthropic, e que esses caras iam dominar o mercado só porque os sistemas deles eram muito inteligentes e qualquer ordem que você passasse para o sistema, ele ia ser capaz de executar. De novo, o problema não está no sistema, porque os sistemas são capazes de executar e muitas vezes quem está trabalhando fora do Yellow Brick Road está usando, os sistemas da OpenAI e da Anthropic, que eles que estão executando a tarefa atrás de um layer, né. Mas o problema é o usuário, porque o usuário muitas vezes não sabe como que ele pega o Claude e transforma o Claude num assistente jurídico para o escritório dele. E essa semana tive reunião com um cliente aqui que é um escritório de advocacia aqui na Flórida com 40 advogados, um escritório grande que está passando por um processo
de transformação com inteligência artificial, e só está passando por esse processo porque um dos partners lá adora inteligência artificial e viu aonde que eles poderiam trazer AI. E aqui, o que que aconteceu lá? Existem startups aqui que estão tentando solucionar esse problema do legal, tá? Uma delas é o CoCounsel, por exemplo. Eles tentaram usar o CoCounsel, que é uma startup grande, com milhões de investimento e tal, não sei o quê. Só que é um negócio cookie cutter, é uma coisa que eles tentam generalizar. Esse, na minha opinião, é o problema hoje em dia e parte da solução também. Porque você tenta generalizar a solução, tá? Só que quando você começa a entrar no cliente, você vê que cada um tem uma necessidade diferente. E a beleza desses sistemas de AI hoje em dia é que você consegue construir um software customizado para o cliente muito rápido, entendeu? Então, ao invés do cara ir lá e falar assim: "Ah, não, eu vou contratar o SaaS", que aí volta no SaaSpocalypse, que a gente já falou também no passado, ao invés de contratar o SaaS, que é uma coisa generalizada para todo mundo dentro do vertical jurídico usar, não, eu vou contratar um cara que é um layer de serviço, que vai vir aqui, ele sabe usar a inteligência artificial para extrair o valor que ele precisa e construir um software dedicado para a minha solução. A maneira com a qual tenho visto quando você implementa um software generalizado, você tem que adaptar o seu workflow de trabalho para usar o software. Quando você contrata um serviço customizado para escrever o software para você, é o software que se adapta ao workflow que já funciona para você. Eu acho que essa é a grande diferença do que eu venho fazendo. Porque eu entro, eu observo como que o cliente trabalha, e eu falo, tá bom, agora eu vou construir alguma coisa que encaixa plug and play aqui no que você faz, tá? O ser humano por trás do uso da inteligência artificial vai mudar muito pouco do fluxo de trabalho que ele já vem tendo. Vai melhorar, vai automatizar as partes que têm que ser automatizadas, mas o jeito que ele raciocina para entregar aquele workflow, eu vou tentar manter o mais próximo possível. E eu acho que é isso um pouco que o Andrew Horowitz aí está falando. O layer base da pirâmide não tem como competir mais. Não vai aparecer outra OpenAI, outra Anthropic. Talvez apareça uma empresa chinesa, né? A gente está vendo Alibaba, Não, Didi, vai aparecer empresa brasileira querendo fazer modelo foundational model no Brasil, em português. Tupiniquim. É. Então. Até há um tempo atrás existia um uso de caso para isso, porque todos esses modelos são treinados em inglês, né, na sua grande maioria. Tem muito mais dado em inglês para treinar um modelo base do que tem em português, né. Até pouco tempo atrás, podia até ser um use case que já estava perdendo força também. Hoje em dia não faz o menor sentido você tentar competir dentro do modelo base, não importa a língua que você seja, se você quiser falar Tupi-Guarani com a OpenAI, é capaz ela responder em Tupi-Guarani para você perfeitamente, melhor do que o índio da Amazônia lá, se for o caso, entendeu. Já tem isso dentro dos sistemas deles, mas, o layer com o qual você lida diretamente com o cliente ainda tem muita oportunidade. Eu acho que tem oportunidade para os 2, tem oportunidade para o software generalista, tá, como eu estava falando, tem, tá, inquestionável. Vai ter gente que não tem o capital para investir num É. software customizado, entendeu? Vai ter gente que quer pagar lá $100 por mês, $50 por mês, que seja, para ter uma coisa que cobre 70% das necessidades que ele tem, 60% que seja, tá. Mas E não, vai ter gente que vai atrás de uma coisa customizada, vai pagar muito mais caro por isso, mas vai ser, uma coisa que funciona perfeitamente para o que o cliente precisa. Então eu acho que existem oportunidades e, de novo, aqui o ponto falho, ou o ponto que você tem que tirar vantagem como empreendedor é da ignorância, entre aspas, tá, do usuário, porque se o usuário tivesse a habilidade que eu tenho de usar a inteligência artificial e construir o software, cara, ele faria, não tem limitador para ele fazer. É conhecimento, é saber query a AI, saber como fazer para direcionar a AI, como a gente estava falando, para que ela construa o software para você. Só que o lance é o seguinte, não é todo mundo que sabe fazer isso. Não é fácil, a gente até falou disso hoje mesmo. Não é fácil. Ainda para você extrair uma coisa complexa da AI, exige inputs complexos e são inputs complexos que dependem que você entenda como que o computador funciona, como que funciona, database, como funciona a conexão de API, todas essas coisas que são coisas técnicas. E se a gente está falando de um advogado, um médico ou qualquer outra coisa, o cara não tem esse conhecimento, óbvio, não é da profissão dele, entendeu? Pode ser que no futuro isso mude? Pode. Eu acho que
tudo tem um timing aí, né, e o timing das coisas, como a gente tá observando, tá diminuindo. Tá Pode importante. pode ser que o que eu faça hoje funciona hoje, mas daqui 5 anos, talvez até menos, mude completamente também, entendeu. Porém, a realidade hoje é essa. Eu acho que se você tem o conhecimento técnico, qualquer um pode fazer o que eu faço, sem sombra de dúvida, tá. Acontece que não é todo mundo que tem, e também não é todo mundo que quer, né, não é todo mundo que quer esse desafio, O quer que é ir normal, o que normal, óbvio, é. óbvio. Então eu acho que Mas existe sabe muita que oportunidade sim, fora do Yellow Brick Road. Mas sabe que você me deu um insight que eu não tinha pensado nisso antes, como o mercado ele funciona em ciclos, né? Porque no final da década de 90, quando os grandes ERPs começaram a entrar nas empresas, o que são os ERPs? Aqueles sistemas que controlam o dia a dia da empresa, né? Você tem o SAP, você tem a Oracle, na época você tinha a JD Edwards, QAD, você tinha um monte de ERP, ERP é Enterprise Resource Planning. Todo mundo, quando tentava colocar os ERPs dentro das empresas, as consultorias venderam milhões e milhões, bilhões de dólares, customizando o ERP para a realidade das empresas. Só que daí estava customizando processos antigos, uma forma de trabalhar antiga no sistema novo. O que aconteceu? Um monte de dor de cabeça, deu tudo errado. Daí, no começo dos anos 2000, as empresas pararam de customizar os processos. Elas falaram: olha, os ERPs já vêm com as melhores práticas. Então, já vem com a melhor prática para a área de compras, para a área de suprimentos, para a área de pro warehouse management, que é a área de estoque, inventário, para a área de logística, para a área do financeiro. Em vez da gente customizar, vamos usar o que a ERP traz e vamos tentar ser mais eficiente com aquilo que o ERP traz. E isso trouxe eficiência. Daí, nos anos 2010, o ERP começou a se comunicar com outros sistemas, por causa que a internet começou a ficar mais ampla. Então, ela falou: olha, eu tudo bem, eu tenho os meus processos funcionando aqui de forma eficiente, só que agora eu tenho que receber pedido dos meus fornecedores, eu tenho que enviar uma invoice para o meu cliente, eu vou customizar essas partes, vou entender e tal. E o que deu também um pouquinho mais de eficiência, mas talvez a gente está passando por uma mudança agora com a AI, onde você tem um motor que consegue entender as necessidades, da empresa, consegue entender as melhores práticas e consegue direcionar e ligar esses 2 mundos. Aonde É. que as melhores práticas, elas se ligam com as necessidades e aonde que eu consigo fazer um processo que eu consiga extrair o melhor, tanto de um mundo como de outro. Olha, pode ser um negócio bacana agora para para gente pensar um pouco mais no futuro. E isso liga com um tema que também foi há 3 ou 4 episódios atrás do nosso podcast, que eu chamei do momento Kodak da SAP, que a SAP tinha falado que não ia deixar os agentes de AI mexerem lá no RP, e que, na minha opinião, é um grande tiro no pé, porque quer queira, quer não, o sistema de AI ele consegue colocar uma camada de inteligência em cima dos processos e consegue usar tanto o que é melhor que o RP entrega, como que aquele processo customizado entrega. Então eu volto no momento Kodak da SAP, se essa SAP não abrir para os RP para o uso de agentes, ela vai acabar ficando para trás. Mas é interessante isso. E voltando para nossa discussão aqui, a Andreessen Horowitz, o paper da Andreessen Horowitz, para quem tiver curiosidade, chama Avoiding Death on the Yellow Brick Road, ou seja, evitando a morte na estrada de tijolos amarelos, porque a estrada de tijolos amarelos está sendo pavimentada pelos grandes modelos foundational models, pelos grandes modelos. Aonde tem oportunidade para quem é empreendedor vai ser naquilo que é específico. É o que você falou, é falar com o advogado, falar com aquela banca de 40 advogados, entender o que eles precisam e customizar o sistema para entregar aquilo que eles precisam. Eu achei legal esse conceito. Eu acho que tem muito valor ainda para ser construído em volta disso. Uma coisa que eu vejo que tem sido uma necessidade que tem aparecido cada vez mais com a maioria dos clientes, especialmente depois que eu entrego, o trabalho, é um layer de educação. Porque é isso que eu falei, eu entrego um negócio que é altamente capaz, tá, super poderoso, com acesso à base de código, às vezes com database do cliente e tal, óbvio que sempre com limitadores do que ele pode fazer ou não, mas é um sistema extremamente poderoso. E eu vejo que tem um layer aí de educação que está começando a aparecer, e cara, todos esses caras, eles querem se atualizar, querem, né, entrar nesse mundo de AI,
da maneira correta. E é interessante que eu tenho amigos que, cara, trabalham em coisas mais, tradicionais, vai, jurídico, por exemplo, como um, e que tem vindo falar comigo, falar: "Tá, cara, agora eu percebi que esse negócio entrou na minha profissão aqui e eu vou ter que saber usar". E logo o cara percebe que não é só sentar e conversar com a AI, porque para você extrair o que a AI tem de mais poderoso, você precisa ir além, entendeu? Você precisa entender como que o agente funciona, o que que ele tem acesso, o que que é uma conexão de API, o que que é um MCP, entendeu? Uma série de coisas aí que, se o cara tem esse conhecimento, abre a cabeça dele, não só com o que ele consegue fazer, né, ele mesmo, mas com o que ele consegue pedir de uma pessoa como eu, por exemplo. Porque eu não entendo, eu não sou advogado, eu não entendo da necessidade do cara. Eu vou lá e eu demoro semanas pra me, eh eh, pra entrar no negócio dele, pra realmente eu sair de lá e falar: "Ah, tá bom, agora eu sei o que eu tenho que fazer aqui". Eu demoro semanas, coisa que o cara já sabe. O cara já sabe. Exato, Ele já exato, sabe quais são exato. os problemas dele, entendeu? Parte disso ele tenta explicar pra mim, parte disso eu tenho que ver na prática, então eu tenho um período grande que eu faço de discovery com os clientes, mas o negócio é o seguinte, se o cara tá usando a AI e ele quer pedir uma coisa de mim, e ele sabe o que que dá pra fazer com a inteligência artificial, fica muito mais fácil. Ele não precisa executar, mas já fica fácil pra ele explicar pra uma pessoa como eu, entendeu? Eh então, assim, eu vejo esse layer de educação também, você falou das consultorias que começaram a mudar os processos, eh, eu vejo uma coisa diferente acontecendo agora. O negócio é o que você falou, agora não é mudar os processos, mas agora é você mudar como, ou melhor, atualizar como que as pessoas vão trabalhar. Isso aí tem um layer consultivo a ser vendido grande, né. E todas essas coisas que a gente está falando estão completamente fora do Yellow Brick Road. Isso não é computing power, isso é modelo base, entendeu? São oportunidades para startups que estão nascendo. Agora, uma coisa que eu observo também, Pripas, o mercado de venture capital tá mudando. Ficou muito mais fácil o bootstrap hoje em dia um negócio, do que era antigamente, né. Eu já tive gente sentando comigo, olhando para o meu negócio hoje, que é um AI Deployment Agency, né, é isso que eu faço, virando para mim e falando assim: "Rodrigo, o que que você faria com US$ 1.000.000? Eu quero investir em você". E eu tendo dificuldade para responder para o cara, falar assim: "Eu não sei o que eu faria com US$ 1.000.000 hoje em dia. Eu não sei". Honestamente eu não sei. A primeira coisa que vem na cabeça, é É, contratação. fazer mais projeto paralelo. É Fazer mais isso. projeto paralelo, mas ao mesmo tempo, ainda dá pra fazer isso bootstrapping. Porque, cara, o que que depende? Depende de dinheiro. E dinheiro, o que que é? Cliente novo. Cara, fechei um cliente novo, vou lá, contrato o cara que eu preciso, né. Eu não preciso ter mais 1.000.000 no banco pra escalar o negócio, porque, de novo, a gente não tá criando SaaS. Eu não preciso de É. 1.000.000 de developers, entendeu, desenvolvendo o produto. Cara, tem coisas que eu faço hoje, Pipas, que demora 1, 2 semanas pra eu fazer, e que às vezes eu viro para as pessoas e eu falo assim: "Não, você não tem noção disso que eu fiz. Eu fiz em 1 semana, há 6 meses atrás ia me demorar 6 meses para desenvolver isso, e eu ia precisar de 10 developers, 10 caras, entendeu? Pra trabalhando juntos, com gira, coordenação e tudo. E hoje em dia, cara, não precisa mais, ficou muito mais fácil. Então tem um case grande para bootstrapping, que eu acho que é uma coisa também que os investors, os venture capitals, vão ter que mudar e adaptar, em como que eles fazem esses investimentos, porque não é igual mais, não é igual, mudou. Não, já tá mudando, o mercado tá mudando. A gente falou no começo do nosso episódio como o mercado financeiro tá mudando, como esses mega IPOs vão influenciar absolutamente tudo, como essa velocidade dos modelos também tá ficando cada vez mais rápido, como os ciclos estão se encurtando e que no final das contas, Rodrigo, a gente sempre volta para os mesmo assunto, né, que a gente falou dos projetos que as pessoas fazem, deixam de fazer. É um privilégio estar vivendo hoje em dia, o que precisa continua sendo aquele índice de curiosidade. A gente pegou aquilo do Guilherme Horn, não vai soltar, e no fim porque é o jeito de você aproveitar tudo que tá acontecendo hoje. Mas Rodrigo, mais um bate-papo super legal, episódio 16 do nosso Between Futures. Próximo episódio, amanhã vai lançar o Disclosure Day do Steven Spielberg.
E a gente falou que talvez a gente vai fazer um especial só para falar sobre aliens, hein, então vamos ver se o pessoal quer ou não. Você escutou até agora, fala se a gente faz um especial sobre esse assunto. Foi isso aí. Legal? Que bom. Rodrigo, obrigado de novo, hein. Valeu, obrigado, Pripas. Valeu, pessoal. Boa semana pra todo mundo. Abraço.